Oi, Sônia. Será que é no nosso? Foi? Não, agora foi. Foi? Agora sim, foi. agora sim. Ah, que bom. Tudo bem? Agora foi. Tudo Tudo bom? bem? Tudo jóia, graças a Deus. E vocês? Tudo Tudo bem. bem. Estávamos aqui contando os minutos para começar. Ai, que bom que agora deu certo. Uhum. Deu, vai dar certo, né? Eu comecei falando, Mi, assim, que a gente criou esse canal para a gente poder justamente encontrar os amigos que a gente só fala, às vezes, por WhatsApp ou por rede social. E às vezes a gente nem conhece direito a carinha da pessoa, a voz da pessoa. Você eu conheço. É. Mas tem muita gente que não me conhece, não te conhece. E é uma oportunidade para a gente ter voz, né? E a ideia de hoje é essa, então, a gente conhecer um pouquinho da sua história. E a gente sempre espera poder passar alguma mensagem, principalmente para as mães que estão chegando agora, né? Que às vezes estão aflitas Sim. lá, se sentindo sozinhas. E a nossa ideia é essa, é justamente conseguir passar um pouco né, de um pouquinho da nossa experiência para essas pessoas, aprender com elas também e se fortalecer. Isso mesmo. Né? Você Então, quer que eu me Mimi, presente? eu quero que você diga então quem você é, porque eu já falei aqui que sou a Andréa, essa é a Gabi, e agora é sua vez de contar um pouquinho sobre você, que a live é sua. Isso aí, ó. Meu nome é Michele, eu sou mãe do Theo Gabriel, ele tem 5 anos, ele foi diagnosticado com síndrome de Klippel-Trenaunay, né? Que é uma má formação vascular. É assim, mas é isso, eu sou mais a mãe mesmo, né, Andréia? Nós somos, né, um pouco privilegiadas por conseguir proporcionar aos nossos filhos um tratamento de qualidade, né, de excelência. E estamos aí, na luta com o Theo Gabriel, levado, né, Andréia, né, Gabi? Você já conhece Ainda a bem, peça, né? né? Ainda bem, Mi, que a gente fala assim, que as pessoas às vezes têm uma noção equivocada de que as pessoas com doenças raras elas só vivem em hospital, né? E realmente a gente tem esse lado, né? Faz parte da nossa rotina, hospital, dor, remédio, médico, exames. Mas são pessoas que têm uma vida muito comum e que dão muito, inclusive, valor a tudo, né? Então, uma criança que corre, que brinca, é maravilhoso, né? Isso. Assim, a gente fica até mais apreensiva do que as outras mães, né, Andréia? Porque, tipo assim, a gente morre de medo de machucar, a gente tem todo aquele cuidado, mas o Theo, graças a Deus, mesmo com as dores que ele enfrenta, mesmo com toda a dificuldade, significativo. Ele corre, brinca, né? Ele faz tudo que está dentro dos limites dele, até o que não está, ele corre atrás, né? Então, eu sou uma pessoa abençoada por isso. Acho que É, nós somos. somos, com certeza. Eu vivo falando isso pra Gabi. A gente tem, assim, um privilégio, né? A gente tem que ter, né, alguma coisa de bom diante de tudo que a gente, né, tem que enfrentar. E realmente, assim, são presentes os amigos que a gente ganha, né, o valor que a gente dá às coisas, né, como a gente valoriza e festeja tudo que a gente conquista. Eu acho que a vida acaba sendo, assim, com mais valor, né? Com E certeza, com certeza. escuta, mas você não tem só o Theo, né? Eu vivo Pois fazendo é, isso também. Andréia, o Theo, você acredita que ele foi lá para a pracinha? Não Ah, não quis acredito Não que você foi com a acredito. gente. Ele não vai vir aqui falar com a gente? participar da Ai, live. Ai, não mentira. acredito, Gabi. A Então, gente tava Gabi, vai esperando embora. ele. Gabi, pode ir embora, então. Acho que eu vou embora, então. Ai, Ah, não Gabi, acredito. como é que faz? E agora? Ele é tão danado que ele foi pra praça. Olha pra você ver. Ele deve estar correndo lá com os amigos lá na praça, lá, correndo em plena pandemia, Andréia. Não Danado. acredito. Mas ele tá de máscara, né? Tá de máscara, ele tá com a máscara do Flash. Ele Ah, é todo. Então Ah, assim, eu- a eu- gente tá. acho Como que é a que gente vai vai fazer ficar com conversando ele? só com você. Ele não quer falar com a gente. Vou chorar aqui. Ah, seu danado! Você queria enganar a gente? Isso? Gente, Foi isso que você fez? Seu que danado! susto! Theo,
você tá muito grande, Theo. Eu, quando eu te vi, você era metade. Aqui, Theo. Vem Olha, primeiro com ela. Pra dor eu uso esse, pra dormir. ai, Que você legal! já tá esperto, né? Ai, que delícia. Tudo bem, Theo? Tá tudo bem? Tudo bem? Tá, filho? Fala pra elas como que tá. Tá tudo bem? Fala tudo jóia. Ô, Theo, sabia que tem um monte de gente vendo a gente? Nós estamos na internet. Oh! Estamos famosos agora, Theo. O que você acha? Vai ficar famoso. É legal, não é? Quantos anos você tem mesmo? Quantos anos? Que 2 meses. Aqui 1 mês e meio vou fazer. Vai com Dia 19. Nossa! Tá muito grande já. encheu a mão, né? É, Já vai encheu começar a mão. outra já. Minha prima tem 7. Sua prima tem 7? A Gabi só tem 3. Ô, Theo, o que você gosta de fazer? O que você gosta? Brincar. De que você brinca? Gosto de brincar. De Homem-Aranha, de Liga da Justiça, tudo. Que legal! Super-heróis. Esconde-esconde. Qual que é o seu super-herói favorito? Qual que é o seu super-herói? Passa um monte. Capitão América, Homem de Ferro. Quanta coisa! Uau! Legal! Sonic. Você assistiu aquele filme do Sonic? Todos. Todos! Ai, que legal! Pergunta pra ela se ela usa. Pergunta pra Gabi. Gabi, você toma injeção? Pergunta. Você toma Vocês injeção, estão vendo? Gabi? Bastante. Ela tava tomando. Eu tô Agora melhorou um tomando pouquinho. agora. Sabe que eu também tenho? Ah. A gente também! Não deixa que a sua irmã pega. Conversa com elas. Ajuda na dor, né, Theo? Ajuda pra tomar injeção? Ajuda. Ajuda bastante, né? Essa abelhinha é uma fada quase, né? Aqui também. Ah, Gelinho ah pra colocar na Gabi boca. também tem. Geladinho, né? Pra quem não sabe, essa abelhinha que o Theo mostrou é um Mostra aparelhinho. Mostra de novo, Theo, pra gente ensinar pras pessoas. É um aparelhinho que pra quem principalmente usa anticoagulante, a gente coloca esse aparelhinho com aquelas asinhas que o Theo mostrou, que vão na geladeira, que aí fica tipo um geladinho. gelinho mesmo. Então fica um gelinho tremendo na barriga. E aí a mamãe pode aplicar o Clexane e a criança sente menos dor, né, Theo? Segundo dentinho mole. Sério? Caraca! Eu tô falando que você cresceu demais. Cresceu muito. Cresceu muito mesmo. Tá ficando muito forte, né? Tem 6 dentes mole. E você sabe por Nossa. que você tá assim? Porque você come tudo, não come? Não, 5 Espera. em cima e 1 embaixo. Tá, deixa a tia Andréia falar. O E que... você tá forte assim porque você come muito, não é? Ó, muito bem. Come direitinho, hein? Direitinho. Conta pra tia Andréia o que você fazia antes da pandemia, né? Porque agora... Tava. O quê? Jiu-jitsu. Uau! Tem certeza que campeonato de jiu-jitsu? Eu já vi fotos tuas de kimono. Que legal! Você, Theo, é um menino muito corajoso. Um campeonato. Nossa, 3! Grande jogador. Mas agora eu tô treinando. Ah. Depois da injeção agora. Depois da Então, injeção. depois da injeção agora, eu vou ficar em primeiro. Vai mesmo. Isso mesmo. Isso Ele quer mesmo. mostrar o troféu dele, ó. Que ele fez aí lá no cascalho. Olha que Ai, que lindo! Parabéns, Theo. Não é todo mundo que tem essa coragem. Terceiro, ó.
Parabéns! Muito bom! Se eu ficasse em quarto, então eu nem ganharia troféu. Pois Mas você é! conseguiu, né? Você viu só como é importante? Tá em primeiro, segundo, terceiro. Que ganhava o troféu, né? Nossa, você é muito, muito dedicado e muito corajoso, Uhum. né? Agora me diz uma coisa, e a sua irmã, hein? Ela se comporta? Ela te obedece ou é você que obedece ela? E aí, eu? Assim, eu que obedeço a ela, porque ela me ajuda a minha mãe, porque ela cuida de mim, não é, Theo? Aí eu cuido, não cuida? Cabeça pra baixo? Não. Peso pra baixo. Peso pra baixo? Assim? Ah, pra mostrar que você tá forte. Ah, tá. Ah, Pra mostrar que você tá entendi. forte. Olha pra você ver. Nossa, tá muito forte mesmo. Muito bem. E Theo, você tem Né? Quero ver um beijo. Ai, meu Deus. É porque eu começo a malhar aqui em casa, aí ele pega os pesos e vai malhar também, sabe? esse menino? Tamanho de peso. Nossa, você é muito forte Gente, mesmo. acho que eu não consigo. Do jeito que você tá fazendo aqui em casa, eu não consigo, não. Você vai ficar aqui conversando? Ah, então vem. E a gente pode conversar um pouquinho com a sua mãe? E aí, de vez em quando, a gente conversa com você? Agora Pode? eu vou conversar e você fica aqui do meu lado, certo? Comigo aqui. É, comigo aqui. Fica, que aí você Fica fica aí, né? aparecendo. E aí, É a live do Theo, né? e aí, se você quiser falar, você avisa. Você vai falando com a gente. Tá bom? Combinado? Combinado? Combinado. Ô, Mi, então conta um pouquinho pra gente. Como que você descobriu que o Theo tinha clipotrinone? Como foi, assim, que você chegou ao diagnóstico? Então, o Theo, assim, ele não nasceu com nada aparente, né? Com um mês apareceu um carocinho no dedo do pé, a gente foi em vários pediatras e nada de ninguém descobrir. Quando ele estava com mais ou menos uns 8 meses, André, começou a aparecer alguns caroços roxos no joelho, né? E ele chorava muito de dor, e a gente tentava de tudo, não encontrava nada. Fomos em vários médicos, nós morávamos em Juquitiba, em São Paulo. E conseguimos encaminhamento para o Hospital das Clínicas. E lá foi feita uma angiorressonância quando ele estava com 11 meses. Ele estava prestes a completar 1 ano. Aí eu fiz essa angiorressonância no Hospital Sabará, né, em São Paulo, e veio o diagnóstico. Aí logo eu descobri toda a equipe, né, que trata. Então, assim, ele faz acompanhamento com o doutor José Luiz Orlando, ele faz acompanhamento com a doutora Renata, né, Griso. Então, assim, são os nossos anjos, né? Eu tive muito sorte de ter conhecido bem no início. Então, assim, quando ele completou 1 aninho, a gente já começou o tratamento logo em seguida. Eu falo que isso ajuda muito, né? Da gente ter toda uma equipe especializada em volta, cuidando, né? E já começou com algumas aplicações, porque a síndrome, né, deu o linfangioma. Então, a gente tratava o linfangioma, sempre fazendo acompanhamento. Ele usa meia de compressão, né, para estar ajudando na circulação desde 1 aninho. As meias eram desse tamanhozinho. Eu falo que eu tenho até uma foto assim com todos os tamanhos das meias até o dia de hoje, né? Que isso nós que somos mães somos meio boba a contar isso, né? Que a gente gosta sempre de guardar tudo. Olha a versão. Pode. Aí a gente começou o tratamento e foi vindo muita informação, né? Que no início, André, eu falo que é tudo muito difícil, né? O diagnóstico é difícil. Eu tive muita sorte por estar dentro, assim, na grande São Paulo, de ter alguns médicos que me indicassem. Eu tive muita sorte de fazer a angiorressonância com um médico lá desse hospital do Sabará, que ele conhecia a síndrome, porque também não é qualquer exame que você faz que você consegue o diagnóstico, né? Sim. Assim, não é à toa que nós temos a santa doutora Nilce para estar ajudando a gente.
depois eu mostro, tá? Então, assim, a gente foi em busca, né? A gente foi correndo. Mas antes de chegar no diagnóstico, a gente passou por muita coisa. Eu cheguei ao ponto, Andréia, de chegar num hospital. Eu acho que isso eu nunca comentei, cheguei a comentar com você. Que ele estava com muito roxo, ele chorava demais, ele gritava. E a gente não conhecia muito o hospital. A gente foi num hospital mais próximo de casa. E esse hospital era pelo SUS, mas muito bom o hospital. Uhum. E a simplesmente falou assim, mãe, eu vou te internar com ele, porque isso aí tá parecendo agressão ao seu filho, maus tratos. E ela me deixou internada uma noite. E eu falei assim, não, tudo bem, mas então agora a senhora vai ter que provar que eu agredi o meu filho, porque se a senhora não provar, aí a coisa vai ficar feia, porque eu vou chamar a polícia. Se a senhora não chamar, quem chama sou eu. E nisso a gente ficou internado 2 noites, se não me engano. Eles fizeram todos os tipos de exame. Você ficou em Passos 3 dias. Isso. 3 dias na Santa Casa internado. Nossa! Assim, eles fizeram vários exames, Andréia. Eles reviraram ele. Aí, por fim, quando foi 6 da manhã, ele fez o último exame, que foi um ultrassom abdominal. E eles viraram. Eu falei assim, tá, e aí? O meu filho foi espancado? O que o meu filho tem? Já que o meu filho não foi espancado, agora eu exijo que vocês me falem o que o meu filho tem. Aí ele falou assim, olha, a gente não sabe o que ele tem. Ele vai fazer uma biópsia desse caroço no joelho. Mas sabe quando te bate uma coisa assim? Eu falei assim, não, mas por que uma biópsia? Ele falou assim, não, a gente acha que seu filho está com câncer. Eu falei, tá, câncer aonde? Porque eu quero descobrir, né? Quero saber. Aí, sabe quando parece que Deus bate lá no seu coração e fala assim, não deixa. Não deixa, vai embora. Aí eu comecei a rezar. E nisso chegou uma emergência no hospital e não deu para fazer a biópsia na hora. E o médico me mandou para casa, porém com todos os papéis para eu voltar na terça-feira para eu estar fazendo a biópsia. E eu falei para o Alexandre, eu não quero fazer essa biópsia, alguma coisa você me falando para não fazer. Ele falou, o que você quer? Eu falei assim, Alexandre, eu quero fazer um exame, um ultrassom da parte, para ver as veias dele, porque às vezes é veia, às vezes esse carocinho é uma veia, a gente não sabe, vamos atrás, né? Vamos ver. E era. Aí a gente foi no médico, ele cobrou assim um absurdo na época. E eu falei assim, e aí? Ele falou assim, olha, eu não sei o que seu filho tem, mas uma coisa eu te falo, não deixa eles fazerem uma biópsia no seu filho, senão eles vão matar o seu filho. Aí eu falei, bom, então a minha intuição estava certa, né? E eu peguei, fui embora para casa e consegui um encaminhamento para o Hospital das Clínicas. Aí foi todo aquele processo, aí eu não estava conseguindo fazer uma angiorressonância, porque assim, nem isso a gente tem muita informação, é porque é tudo muito novo para a gente, né? Aí descobri esse Sabará, consegui uma vaga e fizemos. Porque assim, era muita angiorressonância, ele queria ficar sedado por muito tempo e não era qualquer hospital que queria aceitar fazer isso, né? Aí eu acabei fazendo e acho que uns 4 dias antes dele fazer 1 ano, eu peguei esse diagnóstico. Quando eu peguei, Andréia, eu olhei e eu falei, tá, o que é isso? Síndrome de Klippel, aí eu não conseguia nem ler, né? Trenal, NAI, o que é isso? O que todo mundo faz? Google. Google. E o que tem no Google? Só coisa ruim, né? Você não tem nada de informação certa, porque realmente é uma síndrome, cada um manifesta de uma forma, e isso hoje eu compreendo, entendo, e todas as mães que me procuram, eu tento mostrar isso, que cada caso é um caso. E isso é o que a gente sempre fala, né, Andréia? É isso que é importante na equipe que trata nossos filhos, né? Eles tratam cada um como um único, né? A Gabi, ela tem as suas
partes para ser tratada com mais urgência. Então, eles estudam caso por caso. E é isso que faz a diferença para a gente, né? Mas que não é fácil, né? Quando a gente pega um Não. diagnóstico desse. Eu passei por Nossa, muitas fases difíceis. que história, porque assim, eu fico indignada dos médicos não saberem. Da gente chegar num hospital a ponto de alguém achar que seu filho foi violentado de alguma forma. Gente, é muita falta de informação. Muita falta de informação. Que eu não acho que todo médico vai saber tratar clipeotrenonê, porque é uma doença rara. Mas ele precisava saber o que é e direcionar, e não nós, né, os pais, terem que achar o tratamento. Pra pelo né? menos ter a suspeita, né? Né? Então, olha só essa estrada, né? Como ela podia ser encurtada se realmente. A gente precisa ajudar, assim, as escolas de medicina a melhorarem. Não é possível, sabe? Eles precisam ter um direcionamento melhor como tratar quando eles não sabem até, né? Porque eu prefiro, às vezes, até que o médico me diga, não sei o que sua filha tem, mas eu vou te ajudar a encontrar o caminho. Agora, quando a gente sai de dentro de um consultório, de um hospital, sem nem saber para onde ir, é triste, né? E essa é uma realidade muito comum no nosso mundinho aqui, né? É. E muitos sofrem, né, André? Eu falo assim que graças a Deus eu tive um diagnóstico antes de 1 ano de idade, mas infelizmente muitas crianças, muitos pais, eles batem de um lado para o outro e não conseguem ter essa informação. Porque não é só, eu costumo falar, a gente não é só a parte financeira, a gente tem que ter instrução, é um caminho a seguir, saber o que fazer para poder estar dando qualidade de vida para eles, né? Exatamente. E você falou de uma coisa muito importante agora, que é qualidade de vida, né? Que assim, a gente passa por tudo isso. Isso mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso psicológico, né? Além de toda a dúvida do diagnóstico, tem a questão de que seu filho está com dor, de que seu filho está sofrendo, e às vezes a gente não sabe nem como medicar, como tratar para solucionar. E muitas vezes também não soluciona totalmente. E a gente não pode esquecer que diante de tudo isso, a gente ainda tem que proporcionar qualidade de vida, né? A gente não pode só focar, ainda mais na primeira infância, né? Uma fase que está aprendendo tanto, está se formando como indivíduo, e aí você tem que pensar na qualidade de vida dele como um todo, de socialização e de outras coisas mais, né? Como que o Theo hoje vive, assim? Como que tá? Vai na escola, faz de tudo, como que você lida, como que você proporciona qualidade de vida para ele? Assim, eu busco levar para ele uma vida mais normal possível, né? Dentro das limitações dele. Certo. Ele vai para a escola normalmente, ele brinca, ele tem uns amiguinhos. Ele quis fazer jiu-jitsu, porque assim, a gente notava que ele estava muito agressivo, principalmente depois das injeções, a gente notou que ele teve uma fase muito agressiva. Então, assim, a gente descobriu uma academia de jiu-jitsu aqui em Passos. O rapaz, assim, deu muita força pra gente. Eu falei, olha, ele tem, né? Tem que evitar de levar uma pancada. Eu quase morria, né, André? Porque ele quis jiu-jitsu, então. Mas a gente notou que isso extravasava, né? Eu acho que aquela dor que ele sentia, ele conseguia colocar para fora, ali lutando e interagindo com as outras crianças. A gente foi até onde deu, quando a gente percebeu que, tipo assim, ele já não aguentava mais fazer todo o treino completo. E o professor teve todo o cuidado, todo o carinho, tipo assim, de perceber e falar, Chapéu, vamos sentar aqui comigo, vamos ser meu líder hoje, vamos sentar aqui para você. Então, assim, ele não consegue ter um ritmo como uma criança normal. Se ele tem hoje, ele foi para a piscina, amanhã ele precisa ter um momento de descanso dele, porque senão uma inflamação, ele vai, né? E eu busco muito também, Andréia, tratamento alternativo, né? Porque a gente proporciona para ele na parte médica o melhor, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma equipe muito boa, eu tenho um nutrólogo que faz acompanhamento com a gente.
para ajudar na imunidade. Eu tenho a doutora Renata Gris, que é hematologista, né, com a Santa, que toda hora está ali dando suporte para a gente. Sim. Mas eu consegui buscar algumas coisas, porque ele bebia muito remédio, para dor, aquela coisa. Hoje eu descobri a aromaterapia, então assim, a gente faz uso de óleos nele para dor, a gente faz uso de óleo para acalmar, para ele ter uma coisa, porque ele é muito ansioso. Então, assim, a gente busca, dentro da natureza, conseguir proporcionar uma coisa legal para ele, uma qualidade de vida, né? Eu comecei uma dieta e eu descobri que o glúten é altamente inflamatório. Aí comecei a fazer bolo sem glúten, comecei a fazer umas comidinhas mais saudáveis. A gente notou uma diferença muito grande na saúde dele, né? Parou de inflamar, parou de ter infecção, parou com isso. Então, assim, eu busco tudo, né? A gente troca muita figurinha, né, Andréia? Sim, sim. Isso deu certo pra mim, hein? E aí com a Gabi isso dá certo. Aí você, isso deu certo pra Gabi, B com o Theo. Então, assim, é isso que é importante. A gente tem que buscar, né, caminhos para poder trazer para eles uma qualidade, né? Você falou muito bem, assim, né? Essa coisa da gente ter uma equipe mesmo maravilhosa de médicos que nos atendem, nos orientam, né? É uma parceria, eu acho que nós também somos responsáveis por isso, porque aí a gente também leva para eles o que está acontecendo com nossos filhos, isso ajuda também, né? Então, assim, o fato da gente entender o que nossos filhos passam também ajuda eles chegarem no melhor tratamento. E esse do paralelo aí da terapia é ótimo, né, Gabi? Gabi também tá usando aromaterapia, mas assim, existem tantas outras também, né? Tem gente que usa a homeopatia, tem a parte da antropofosofia lá, como que é? Sei lá, não sei dizer. Remédios antropofosóficos, né? Não é isso? Mas assim, a gente tem que ir encontrando caminhos para melhorar a qualidade de vida deles, né? Para não ficar só no medicamento. Isso eu acho que é muito importante. Essa parte do esporte também, né, Gabi? Sim, é muito encontrar alternativas. A Alessandra até escreveu aqui, ó, um bom profissional, educador físico faz muita diferença, porque tem que ter esse olhar que o professor teve pro Theo, tanto né? para socialização quanto para o exercício dele mesmo, né? Porque ajuda também na saúde. O que ele pode fazer, né? E o quanto ele pode socializar com os amigos, os amigos dele, lidar com ele, né? Sim. É muito importante, né? Ai, aqui, Isa, obrigada. Antroposofia. Obrigada, Isa. Mas eu acho muito importante a alimentação, né? Ter um nutricionista, um nutrólogo que possa orientar. A gente sabe que dependendo do medicamento que a gente toma, no caso dos nossos filhos, é sempre bom levar para o nosso médico que a gente está tentando fazer para que se tiver alguma coisa que interfira na medicação, a gente não use. Sim. Né? É muito importante sempre ter essa parceria com o médico. Assim. Então, qualquer coisa, qualquer creminho diferente que eu invento pra Gabi, eu vou lá e aviso a doutora Renata, né? E às vezes ela também aprende com a gente com isso. Muitas vezes ela volta e também dá um feedback científico pra gente, que é muito importante. E, né, validando o que a gente está pensando em fazer. É por isso que eu falo, a gente tem um suporte médico muito bom, né, Andréia? Sim. Que ajuda, são os tipos de pessoas assim que estão sempre abertos para nos ajudar, né? Tem a humildade de falar assim, olha, sobre isso eu vou pesquisar, né? Já aconteceu muitas vezes, comigo né? Também. Por exemplo, o último exame do Theo. E aí, doutor, como é que nós vamos fazer? Não, Michele, nós vamos reunir a equipe, nós vamos estudar o caso novamente, nós vamos ver qual linha seguir. Então, assim, isso é muito importante. Então, a gente sente isso, que os nossos filhos estão sendo muito bem cuidados e muito bem olhados por eles, né? Que tem todo o cuidado. Sim. E me diz uma coisa, o clipe do Theo não é assim tão visível, né? Ele sofre algum tipo assim, de preconceito? Como que é assim, a socialização dele de modo geral?
Assim, a gente, é igual você falou, não tem uma coisa muito visível. A gente notou um tipo de preconceito, foi devido ao uso da meia elástica, né? Já aconteceu de, tipo assim, algum coleguinha chegar e falar assim, você é menina, porque você usa meia calça, né? Porque assim, eu sou muito... Filho, você quer ficar de bermuda? Eu não coloco só calça nele, eu fico de Sim. bermuda. Ele leva uma vida normal. Então, assim, já aconteceu, no início não me afetava, depois de um tempo começou a me afetar, e eu tenho trabalhado muito nisso. Por exemplo, às vezes a gente está na fila de um brinquedo e eu escutar uma gargalhada de umas crianças maiores, quando ele era menorzinho. Ela é menininha, menininha, aquilo magoa a gente, ele nem percebia. Mas até hoje ele fala, mãe, eu estudava em tal lugar, o menino falou que eu era menina, que eu era menina. Então, assim, a gente nota que sempre tem uma coisinha. Só que a gente percebe mesmo é um olhar de pena às vezes, né, Andréia? Porque muitas das vezes o Theo tá com um pouco mais de dor, não consegue andar muito, e às vezes a gente tem que se deslocar de um lugar ao outro. E a minha cidade é um pouco pequena, né? Assim, não é muito grande, não é muito pequena. E às vezes a gente conseguiu uma cadeirinha de roda para ele, e para ele é um conforto, né? Um alívio quando ele está com dor. E às vezes a gente sai de um lado para o outro de cadeira e a gente percebe uma pessoa, já às vezes até de idade, olhando com aquela cara. Aquilo ali a gente tem que respirar fundo, né? E dar uma levantada. Então, assim, acaba sofrendo sim, mas é bem menos do que eu imagino que o caso a Gabi já tenha sofrido na vida, ou outras crianças, né? Que com um linfoma bem maior, bem mais visível. Então, eu creio que o preconceito seja menor. É que assim, né? Preconceito é preconceito, não tem tamanho, né? Eu acho que qualquer olhar, qualquer fala machuca. O olhar dói O mais. olhar é né? pior do que um comentário que a Né? pessoa faz. Então, assim, Justamente. assim. E aí, assim, a gente tem que ensinar os filhos que o doente ali é o preconceituoso, né? Porque, né, falo muito pra Gabi, a gente tem uma experiência assim. O Theo, do jeito que ele é falante, deve ser igual. Acontecia muito assim, da gente estar em algum lugar, quando ela era menor, né? E aí vinha, assim, alguma criança, assim, correndo. Tia, o que que ela tem? E aí a gente falava, ela nasceu assim, né? E a criança ficava com aquela cara e a gente, seu cabelo não é loirinho, o meu é escuro, o seu é enroladinho. Ai, olha, você é mais baixinho, você é mais... E aí a gente desfocava o assunto e daqui a pouco tava todo mundo brincando, né? Então criança se junta, aprendeu. Ela ali raciocinou, entendi, ela é diferente, assim como o meu cabelo é diferente do seu. Pronto, para criança é suficiente. E vira amigo e vai brincar, né? Mas o preconceituoso, que é aquele cara adulto, né? A gente vem de uma cultura muito preconceituosa, né? Os nossos filhos estão pegando essa mudança, né? Graças a Deus. Então, assim, a Gabi tem amigos desde a infância, né, Sim. filha? Gabi tá passando uma pandemia rodeada de amigos virtualmente falando, né? E isso é muito bom, legal, né? Sim. Até bom falar isso para as outras mães, né? Assim, não esconda seu filho, não se preocupe, porque assim a sociedade, apesar de cruel, tem muita gente mudando, principalmente na geração deles. Então eles fazem amigos, eles estão abertos à diversidade. Então, e outra coisa que eu queria falar, quando o Theo trouxe o troféu dele, né? Aí você falou, né, que ele sente dor, que ele anda na cadeira de roda, que ele já percebeu olhares de dó, só que ao mesmo tempo ele tem um troféu de jiu-jitsu. Você já parou para pensar, Mi, a importância que é esse troféu para ele? Sim. Não, detalhe, eram 3 participantes. Ele ganhou em terceiro. Mas para ele ter recebido esse troféu, sabe, é um orgulho dele apresentar, porque no dia ele estava com dor, Andréia, e tipo assim, é uma coisa que... Por isso que eu te falei que foi muito importante eu ter encontrado essa academia específica, o Cascata. Ele conseguiu fazer com que um campeonato, todas as crianças ganhassem o troféu, para que
sentisse inferior ao outro. Porque ele sabia que o Theo estava no jiu-jitsu, às vezes com dor, que tinha dia que ele ia, nem conseguia fazer os exercícios. Então, assim, isso é muito importante. Com certeza, com certeza. Ô, André, uma coisa também que, tipo, eu queria falar, né? Como o Theo não tem problema visível, né? Eu já tive muito preconceito de pessoas acharem que era manha dele, exagero da minha parte. Já me chamaram de louca, né? E eu costumo falar que o preconceito começa até dentro de casa, a família, de achar que não, mas não é assim. Sabe? Pessoas que não convivem com a gente, né? Pessoas de fora, de falar assim, mas ela fica pintando demais, o menino corre e brinca. Mas aí ela posta lá, fala assim, gente, mas ninguém vivencia dentro de casa 24 horas, ninguém sabe o que a gente passa, né? Ele é uma criança, então ele vai até o limite dele. E quando ele tá com dor, ele recolhe pra gente, que é a família dele. Somos nós 4 aqui em casa, o pai, a mãe e a irmã, que entende tudo que ele passa, né? Então, assim, eu acho que o preconceito maior é esse. Da pessoa achar que só pelo fato dele não ter uma anomalia, uma coisa aparente, visível, que ele me sofra. E isso me dói muito. Né? Isso me abala muito. Você viu, eu descobri ontem um projeto que começou num aeroporto lá em Londres, que é o cordão com girassóis. Não sei se deu tempo de você ver. Eu achei incrível. Porque muitas pessoas passam por isso, né? Quer dizer, às vezes até para você entrar na fila da prioridade, porque seu filho tá com dor, e as pessoas vão te olhar torto. E aí tem essa campanha do cordão de girassol, que é para que os funcionários dos aeroportos saibam que aquela pessoa, ela tem alguma deficiência, alguma necessidade. Eu achei isso incrível, porque realmente deve ser bem complicado esse preconceito inverso, né? Assim, a pessoa não acreditar de você falar, que você tô com dor e achar que não tá acredita, mentindo, né? tá inventando, né? E às vezes, né, você tem que estar chorando pra estar com dor, exatamente. né? Não precisa, né? Realmente isso é uma coisa que é complicado, até para você conseguir, né? Uma cadeira para sentar com seu filho. E muitas das vezes também, às vezes o Theo, a gente está numa fila, eu evito de pegar o preferencial, porque eu costumo ter um pavio meio curto, sabe? Se alguém vier e falar alguma coisa desatravessada, eu tenho medo da minha reação no momento, né? Da explosão. E muitas vezes, às vezes, o Theo tá assim, mãe, minha perna. E fica assim, e pede colo. Aí eu vou, e ele tá super pesado, Andréia. Eu tô tendo que malhar muito para dar conta de pegar ele no colo. Ele tá com mais de 30 quilos. Aí eu pego ele no colo, aí ele fica lá no colo. Aí vem uma, mas que é isso? Um menino desse tamanho no colo. Gente, sabe? Cuida da sua vida. Tipo, né? Gabi, aquela sua live com a Mari, gente, aquilo lá foi tudo na minha vida. Foi tudo. Eu aprendi tanta coisa. Sabe aquela coisa assim, de tocar? Você sabe que o Theo não aceita toque. Desde bebezinho. E eu não imaginava que um simples toque, ele não gosta que ninguém toca nele. Eu já sei que eu não posso tocar na perna, que eu não posso tocar no pé, sabe? Eu sei os pontos. E ele sempre foi uma criança que não gostava de ser tocado, não gostava de conversar. Eu cheguei a achar que meu filho tinha autismo. Então, assim, a gente foi para vários médicos, ele é autista, ele é autista, ele é autista, de tanto que as pessoas colocavam na minha cabeça, porque as pessoas acham que pode chegar e tocar e apertar e não sei o quê. E eu não sabia que isso era uma coisa tão... Gente, essas lives estão sendo assim perfeitas, pelo menos para mim, né? Feliz. Né? Assim, entendendo a função disso, porque a gente não vivencia isso, Gabi, sabe? Eu vivencio, eu sei, mas muitas pessoas, mas eu não sabia desse negócio do toque, o tanto que isso afetava internamente, né? Então, foi muito bom para eu aprender até a trabalhar com ele. Então, assim, eu tô
Tô aprendendo demais com essas lives, tô Agora tá amando. fazendo parte disso. Ó, É. a Sônia e a Lúcia estão dizendo aqui, a Ilô também, né? A Ilô também sofre esse É, preconceito inverso e o justamente. Thales também sofreu, porque não ficava visível ali, aí a pessoa tá com Visível. dor e o outro não entende. Eu confesso que já aconteceu de eu parar, por exemplo, o carro no estacionamento e ver uma pessoa descendo do outro carro na vaga do deficiente e ficar pé da vida sem saber que aquela pessoa, às vezes, é uma pessoa com uma deficiência não visível. Então, aos poucos eu fui aprendendo, Gabi, a gente não pode julgar, porque na verdade a gente não sabe se aquela pessoa é um ignorante, mal educado que está usando a vaga, ou realmente é uma pessoa. Lógico que o certo é ter o cartãozinho, mas É. assim, aos poucos a gente vai Eu não aprendendo a consegui, ser um pouco mais não. resiliente. Ah, mas pode ir atrás, porque você tem direito. Sim. Eu E falo assim que às vezes a deficiência é da alma da pessoa também, né? Porque não ter consciência de que a gente precisa estar num local mais próximo da entrada do shopping, de uma entrada de um supermercado, né? Que isso vai facilitar a nossa vida, né, Andréia? E com muito, né? certeza. E achar, às vezes, que porque a pessoa é deficiente, ela tem que ficar dentro de casa, né? Ué, quer estacionar aqui pertinho, mas quer dar uma volta no shopping? É. Então, É, então, né? Pelo menos deixa a gente dar é, uma voltinha no shopping, né? Ô, Mi, é. e pelo que então eu entendi, ele já tá perguntando, ele já tá percebendo as coisas. Como você tá fazendo assim, quando ele tá com dor, e nesses casos, quando ele percebe alguma atitude preconceituosa, como que você tem explicado para ele sobre isso? Então, André, para mim foi um susto muito grande, porque o Theo sempre foi uma criança que nunca falou sobre a dor, o Theo nunca expressou a dor abertamente nem pra gente. Então, assim, ele demonstrava com agressão. E a gente procurou uma psiquiatra, que ela é especialista em distúrbio comportamental infantil e de adolescentes, para estar ajudando a gente nesse processo, né? E ele começou a tomar medicamento, ele começou a ficar uma criança mais calma, e com isso veio automaticamente essas coisas. Então, assim, o dia que eu estava sentada trabalhando, ele chegou em mim e falou assim: do nada, Andréia, mãe, eu vou sentir dor na minha para sempre. Aquilo foi um misto, assim, de falar assim, poxa, ele tá conseguindo, né, demonstrar o que ele sente. Mas aquilo para mim foi muito doloroso escutar. Porque de tantas pessoas, às vezes, falarem que ele era birrento, que ele não sentia dor, às vezes a gente acaba até meio que aceitando, inconsciente, né? A gente acaba fazendo. Então, tipo assim, eu assustei muito com o filho, mas então me mostra. Onde que é a dorzinha que você sente? Mostra pra mim. Aí ele foi mostrando onde que era. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tirar foto, vamos filmar e vamos mostrar para o doutor Orlando. Porque quando você vai lá, porque se o doutor Orlando fala, doutora Nilce, ele é o único paciente que nunca conseguiu. Ele só examinava na mesa cirúrgica, anestesiado, que aí que ele olhar a perna do dela. Ele não aceitava Acelerado muito, total. né? Então, tipo assim, falei assim, tá vendo por que a mamãe fala que você tem que ficar bonzinho na hora da consulta? Você tem que deixar o doutor Orlando ver. Ele deixava a doutora Renata, que é hematologista. Entendeu? Coitado. Então, ela acabava fazendo um intercâmbio aí entre né, o doutor Orlando. Mas aí eu fui falando para ele que ele tem que expressar de onde que dói, como que dói, né? E para poder conseguir chegar aonde que realmente é a dor, onde é que é o foco. Como é que hoje foi muito mais fácil para a gente estar na última consulta, a gente conseguiu uma evolução melhor. Ele deixou examinar, né? Então, assim, eu tento mostrar para ele que. Aí ele pergunta por quê. Eu falo assim, filho, porque cada um é diferente. Eu acho que ainda tenho que trabalhar muito o meu emocional para isso, Andréia.
Por isso que eu falo que quando eu crescer eu quero ser igual a você, sabe? Você me inspira. Você sim, Deixa é eu ver na meu. boca. Eu acho você assim maravilhosa, porque às vezes, né? Quantas vezes eu te. André, aconteceu isso, o que eu faço? E você com aquela calma me explica isso, conversa com ele assim, fala, nossa, como você me ajuda, como você me inspira, né? Então, assim, eu tenho buscado tentar o mais natural possível, né, em relação à dor, o que fazer. E hoje, Andréia, antes ele estava tomando tramadol direto, estava tomando muitos remédios para dores. E com a aromaterapia, com os olhos, aplicando, a gente notou que teve uma melhora, né? Então, eu busco conversar com ele mais abertamente. E eu notei que quanto mais eu estou com ele, melhor é o entendimento dele. E antes eu tentava esconder muito, sabe? A gente ia para São Paulo e falava assim, mãe, mas eu não quero ir para o hospital. Mas lá não é hospital, filho, lá é hotel. Aí ele achava que ele estava no hotel, entendeu? Ele corria pelo corredor todo, as enfermeiras queriam me matar, né? A Mas gente era não uma... vive correndo no hospital, né, Gá? Então não sou a única, então. Não. Então, assim, a gente busca. Agora, como ele está crescendo, eu tenho tentado ser mais honesta possível com ele, né? Quanto a exames, quanto a dor. Mas eu tô com dor. Eu falei, tá, você tá com dor porque você abusou, você correu, você pulou. Vamos descansar um pouco. Então, eu tenho. O preconceito, Andréia, eu acho que isso melhorou muito. Ele mudou para uma escola. E essa escola, assim, a salinha dele, tem criança que não tem uma mão, tem criança que é surda e muda. Uau, que incrível. Então, assim, lá tem vários tipos, tem criança que é autista. Então, assim, é muito legal. Então, eu fiquei muito feliz dele ter ido para essa escola e eu tenho um apoio muito grande da professora dele, sabe? De toda a equipe. Então, eu notei que ele não tem tido tanto preconceito, né? Nesse sentido mais. A corrida de cadeira de rodas. E sabe o que a Alessandra fala de corrida de cadeira de rodas, né, Gabi? Eu fiquei sabendo que vocês fazem no shopping. Sabe o que a Elô ensinou ele uma vez no hospital? Sabe aqueles negócios de soro? Ele tava com soro, aí a Elô chegou para ele, Theo, deixa eu te ensinar a andar de patinete. Ele colocava um pé naquele negócio. Ai, Luísa! A Elô só ensinava coisa legal para ele, sabe? Luísa. Mas assim, era a forma que todo mundo encontra, né? De tornar um momento que é um pouco doloroso, um pouco mais legal, né? Uhum. Eu acho que a diferença, assim, né? Tirando, lógico, essa parte da doença, da dor em si, o hospital, o consultório, é mais um item na rotina deles. Então tem que ser uma coisa natural. Então, se ele corre na escola, ele corre em casa, por que ele não vai correr no hospital? Ele é uma criança, ele corre em todo lugar. A gente tem que deixar isso ser natural, né? Até para não virar, hoje é dia de médico, hoje é dia de hospital. Olha, não se comporta que amanhã eu vou falar com o seu médico, né? Tem umas coisas assim que não pode. Fico louca. Transforma, né, o hospital meio que num castigo, um lugar ruim, assim. E tem que ser o contrário, né? É um lugar que cuida da gente, né? Então a gente tem que ir mesmo com carinho para lá, né? Com alegria, né? Levar uma energia boa, apesar de não estar bem quando vai lá. Né? E vamos chamar o Theo de novo agora? Eu acho que a gente vai chamar o Theo de novo, porque tem mais uns 8 minutinhos. Nossa, ô Theo, vem aqui. Passa muito rápido, né? Passa mesmo. Passa por lá. Pula aqui, então. Elô, ela é um anjo mesmo, Sônia. Eu acho que teve uma pergunta bem legal aqui da Sheila. O tratamento e acompanhamento é particular ou pelo SUS? Ô Sheila, infelizmente, né, a equipe que é especializada na síndrome deles, né, que é da HB, síndrome de Proteus, infelizmente nós não temos um tratamento com especialistas mesmo pelo SUS, né? Ou é particular ou é pelo plano de saúde, é um tratamento de alto custo, né, Andréia?
Mas tem alguns locais que estão, né, André? Começando agora com alguns hospitais Então, do SUS estão começando a treinar alguns pessoal, mas não é aquela coisa especialista na área, né? Hoje em dia, tem muito médico com bastante informação. O que eu acho que difere muito, não é querendo fazer propaganda aqui, né, dos médicos, mas esses médicos, eles estão tratando de malformação vascular há 20 anos, né, e eles só trabalham com isso. Então, é lógico que a experiência deles, o número de pacientes com malformação vascular que eles já viram, o número de procedimentos que eles já fizeram é muito maior. São médicos que vão para os congressos internacionais. Então, realmente tem um diferencial, além de serem pessoas maravilhosas. Eu não quero tomar muito tempo, quero falar rápido. Mas assim, Sheila, se você não tiver um plano... Assim, primeiro, existe possibilidade de você entrar com um processo, se seu plano de saúde recusar o tratamento. Porque é um tratamento especializado, não é todo lugar que você acha. Muita gente, principalmente quando a pessoa não é de São Paulo, que São Paulo tem muito médico, muito hospital, é mais difícil. Mas muita gente de fora consegue provar para o plano de saúde que precisa vir a São Paulo tratar e consegue esse tratamento pago pelo plano. E também tem um programa das Secretarias da Saúde que chama TFD, Tratamento Fora de Domicílio. Que a pessoa vai no posto de saúde, vai lá no seu médico do SUS, e se esse médico entender que essa pessoa precisa de tratamento específico, ele entra com esse processo de tratamento fora de domicílio, que só o médico do SUS pode fazer. Ele entra com a papelada, a Secretaria da Saúde da cidade da pessoa avalia e encaminha essa pessoa para São Paulo para ser tratada. Dependendo do caso, ela vai para o Hospital das Clínicas, dependendo do caso, ele consegue entrar com um processo para tratar com esses médicos. Então, precisa se informar, cada cidade é de um jeito, cada plano de saúde é de um jeito. Às vezes tem também um médico que seja referência no lugar, né? Então, também... Outra coisa que também acontece muito, da pessoa, assim, vir, paga uma particular com esses médicos e, dependendo do caso, volta para a cidade dela. E aí, o médico dela na cidade começa a fazer um intercâmbio com os médicos de São Paulo. Então, ela não precisa ficar vindo toda hora para São Paulo, pagar consulta, pagar transporte. Então, tem que ir atrás. Eu preciso parar de falar, faltam só 4 minutinhos. Vamos chamar o Theo? Ele chegou a vir aqui. Não quer vir despedir, ele não quer despedir. Não quer mesmo? Uma dificuldade de falar tchau, sabe? Tá bom. Ainda tô... Se aparecer, ele aparece. Então, assim, o que eu queria? Eu queria que você falasse um pouquinho qual o conselho que você daria para uma mãe que está chegando agora, que está assustada, que acabou de descobrir que o filho tem uma síndrome rara e que ela tá ali perdida, se sentindo sozinha, né? A gente sabe muito bem como é isso. Eu quero que você me dê um conselho. Ai, que susto! Danadinho, eu pensei que não ia te ver mais, então você que vai dar tchau, seu danado. Bom, para a primeira coisa, ter calma, né? E buscar um profissional que seja especializado. Não arriscar, não colocar a vida do filho na mão de um médico que às vezes não entende, né? Porque é muito difícil da gente estar... porque às vezes no desespero, André, a gente acaba aceitando, né? O médico fala assim, eu conheço, mas fazer isso. Mas aquilo não é o ideal para aquela criança. Protocolo a ser seguido, né? As síndromes, porque cada um tem uma ação, né? Então, que fique calma, que coloque a cabeça no lugar, que procure uma pessoa, uns pais, porque, tipo assim, muitos me procuram, eu faço questão de fazer, sabe, de orientar da melhor forma, porque a gente já passou por isso, a gente já sofreu com isso tudo. Então, assim, a gente já está mais tranquilo, mais calmo e consegue ver outros lados, né? O que pode ser bom, o que pode ser ruim. E nunca ficar numa única opinião médica. Procure a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, se for possível. Né? Se não tem condições de levar num especialista, mas que busca ao máximo conseguir um tratamento de qualidade que seja certo para o seu filho. Né? E nós estamos aqui, né, Andréia? Sim, com certeza. Eu quero ser igual a você, né? Uma mãe zona,
E eu tô aqui em busca, e eu tô à disposição a todo mundo que precisar de orientação, assim como a Andréia sempre carrega todo mundo no colo, eu tô aqui também para ajudar, tá bom? Ai, cadê o Theo? O Theo vem dar oi, Theo, tá acabando o tempo. Ele já foi, Andréia. Nossa, Muito esquece. obrigada, foi super proveitoso, passou muito rápido. Eu tenho certeza que você está ajudando um monte de gente com o seu depoimento aqui. Obrigadão, viu? Obrigada, viu? Obrigada, Gabi, eu sou sua fã. Obrigada a você, Obrigada a todo mundo. Tamo junto. Acho que a gente se encontra esse mês aí em São Paulo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau, gente. Obrigada por terem vindo. Assistido. Quem falou que a internet ficou meio ruim, vai estar depois no canal, no YouTube, Lives MV. Vocês podem assistir também, que aí fica salvo lá. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, viu, Gabi? Até a Obrigada, próxima. Obrigada a você. Manda um beijo pro Theo. Tchau, Theo. Pode deixar. Tchau. Tchau. Aqui.